Nós vamos falar aqui de um tema muito importante, um tema que tem ter várias interpretações. É falar um pouco da sacudidura. Na verdade, muitos entendem mal a sacudidura. Dizem que a sacudidura é, na verdade, a saída de alguém, a saída de um membro numa igreja ou numa instituição ou numa organização. Na verdade, não é isso. Nós vamos mostrar isso na palavra de Deus e nos escritos da irmã White. Na verdade, há muita contrariedade para a nós adventistas e não só. Hoje nós vamos mostrar claramente que o que é a sacudidura, por que deve haver a sacudidura, o que o povo de Deus deve fazer neste momento em que estão a ser sacudidos. Então vamos ver, porque a sacudidura é um processo. Vamos começar. Obrigado por todos que tenham nos acompanhado no nosso canal. Continuam a dar um gosto, continuam a ajudar o canal, se inscrevam para que quando tenha um novo vídeo possam assim ser notificados. Obrigado. Aqui temos um tema, é uma pergunta, basicamente, que diz: o que está acontecendo hoje no céu? Na verdade, o que está acontecendo no céu? Nós vamos ver o que está acontecendo no céu, porque antes que nós falamos o que está acontecendo aqui na terra, a sacudidura, então nós temos que entender o que está a ocorrer no céu, para que fazemos uma ligação do que está a ocorrer no céu e também na terra. Aqui diz assim: no céu, na verdade no céu, está em andamento o juízo investigativo, que começou em 1844 pelos mortos. Em breve, na lei dominical, começará o juízo dos vivos entre o povo de Deus. O que está acontecendo agora na igreja? Na igreja hoje está ocorrendo a primeira e segunda fase da sacudidura. Na verdade, haverá a primeira fase e a segunda fase. Porque eis que darei ordem, a palavra do Senhor, aqui vamos já abrir a palavra do Senhor, para todos que estão a nos acompanhar, abrem as escrituras, para que as escrituras falem por ela mesma. Não vamos ter hábito simplesmente de ouvir e não investigar na palavra do Senhor. No livro de Amós 9, versículo 9, diz assim: porque eis que darei ordem, essa é a palavra de Deus, porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grau no crivo, sem que caia na terra um só grau. Então aqui, a palavra de Deus está nos confirmar que haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Nós sabemos que nós agora somos o povo Israel espiritual. Então, se somos um povo Israel espiritual, então nós vimos claramente que haverá sacudidura entre nós. Por isso o Senhor diz que eis que dará ordem. Então Deus vai enviar os seus anjos para separar a palha do trigo, e do trigo para o celeiro do Senhor. Diz assim aqui o livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 99 e 100. A irmã Lloyd diz assim: Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter a sua igreja pura. Quanto mais se aproxima o juiz, todas as manifestarão o seu verdadeiro caráter e se tornarão claro o que partido pertence. O peneiramento de Deus está em curso. Então está aqui a irmã White a confirmar que haverá um peneiramento entre o povo de Deus. Haverá, na verdade, uma sacudidura. Deus vai peneirar o seu povo, separar assim do trigo, da palha do trigo. Então, esta sacudidura vai ocorrer
para que Deus encontre um povo santo, peculiar, um povo um povo que honra o Senhor, adora simplesmente a Deus, um povo que guarda os mandamentos do Senhor. Então é necessário que haja peneiramento. Então a irmã White aqui confirma que está em curso. O que é a sacudidura? Uma pergunta muito importante. O que é a sacudidura? Na verdade, a sacudidura é um termo utilizado pela inspiração para designar um terrível tempo de prova sobrevirá à igreja. Então está aqui, aprendemos claramente o que é a sacudidura. É um termo utilizado pela inspiração para designar um terrível tempo de prova que sobrevirá à igreja. Então, continuando, por que a sacudidura é necessária? Por que então a sacudidura é necessária? Por que tem a necessidade de haver a sacudidura? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu, semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Mateus 13, versículo 24 e 27. Então aqui em Mateus 13, 24 a 27, confirma Jesus a mostrar o processo da sacudidura e ela nos dar por que é necessário que tem que haver uma sacudidura. Aqui Jesus nos disse que, nas palavras de Jesus, vemos que por que é necessário. Por quê? Porque o inimigo, se acompanharem bem aqui onde está sublinhado, porque o inimigo semeou joio no meio do trigo. Então, se alguém perguntar por que a sacudidura é necessária, então nós lhe mostraremos o livro de Mateus 13, 24 a 27, mostrando que é através do inimigo semear joio no meio do campo ou no meio da lavra. Então nós vimos claramente que é através disso, porque embora que a igreja, nem todo mundo, aqui nós podemos tirar a conclusão de que não são todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e também não são todos. Isso já nos mostra claramente que, embora estejamos juntos na congregação, mas haverá pessoas que não servem verdadeiramente o Deus, que não servem e não cumprem a lei do Senhor. Então, é para isso que vai haver peneiramento, a sacudidura. E esta passagem também de Jesus no livro de Mateus 13, versículo 24 a 27, já nos confirmou. E isso significa que, na verdade, nem todos que se convertem na igreja é para fazer a vontade do Senhor. Tem pessoas que se convertem na igreja simplesmente para atrapalhar a obra do Senhor. Então esses é necessário que se separem do trigo. E nós vamos entender mais um pouco sobre isso. Vamos continuar o estudo. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja o verdadeiro convertido, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atual a favor da purificação da igreja, outra a favor da corrupção do povo de Deus. Então está aqui. A irmã White está a mostrar claramente que, enquanto Deus converte as pessoas pelo seu espírito, Satanás tem também convertido, nesse caso, joio, para a igreja, para atrapalhar, nesse caso, a obra do Senhor.
Então são esses que são corrompidos, que corrompem o povo de Deus, que devem separar o joio do trigo, para que tenhamos uma igreja santa. Está em Testemunhos para Ministro, página 44. Então, o irmão White aqui mostra claramente que devemos prestar atenção, porque muitos se convertem, não porque estão convertidos, mas porque foram atraídos por Satanás para atrapalhar a nossa obra. Vamos ter cuidado. Vamos continuar. O que fará a sacudidura? Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Apocalipse 2, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentiroso. Apocalipse 2, versículo 2. Então aqui nós vimos claramente que esta sacudidura, o que fará a sacudidura? Então nós já vimos o que fará a sacudidura. A sacudidura vai provar os verdadeiros apóstolos e os que não são verdadeiros, aqueles que são servos de Deus e os que não são. Então isto é que a sacudidura fará. Então estamos a ver por que é necessário que haja sacudidura. Vamos ler agora, vamos continuar. No livro Evangelismo, página 100, Eventos Finais, página 174, Evangelismo, página 360. Diz que na ausência da perseguição, tem entrado para nossa fileira homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, acaso surge uma perseguição, sairão de nós. Então estamos a ver a irmã Ellen White no livro Eventos Finais, página 174, Evangelismo, página 360. A irmã Ellen White está a dizer assim que enquanto não houver perseguição, entrarão nas nossas fileiras pessoas não convertidas, que parecem ser sãos, parecem ser espirituais, mas na verdade não são espirituais. Então aqui a irmã White diz assim que estes que por não haver, na ausência da perseguição, então eles aproveitam nesse tempo de não perseguição a entrar nas nossas fileiras para atrapalhar a obra do Senhor. Então, quando na verdade houver uma grande perseguição, ali notaremos se estes foram verdadeiramente santificados ou não. Então aí nós veremos quem é o povo de Deus, quem serve e quem na verdade não serve. Levanta-se a oposição, de novo exerçam domínio, fanatismo, intolerância. Acende-se a perseguição, os insinceros, hipócritas, vacilão, renunciarão à fé. Percebem? Então o que a irmã White está dizendo? A irmã White não está a dizer apenas uma estrutura, ou então sair de uma estrutura. A irmã White está a dizer que quando se acender as perseguições, aqueles que são hipócritas, vacilão, renunciarão à sua fé. Quer dizer que não estão preparados para renunciar a si mesmo e seguir o Senhor. No grande conflito, página 602, a irmã White dá esse esclarecimento para nós. Então é necessário que tem que haver uma sacudidura entre o povo do Senhor. Então aí a irmã White não está a dizer apenas uma organização, mas a irmã White está a dizer uma crença. É isso que nós vamos continuar. Na verdade, quando o Caríssimo nos acompanhar até o fim, vai entender o que o nosso tema traz para o efeito daqueles que são verdadeiros seguidores do Senhor. Vamos continuar. Efeito da sacudidura no justo. Numa crise é que o caráter é revelado. Parábola de Jesus, página 402.
Então, é a partir dali, de uma grande crise, o verdadeiro caráter é revelado, onde as pessoas não poderão comprar, onde não poderão vender, que as pessoas vão, na verdade, viver acreditando. O justo viverá pela fé. É aí onde nós vamos ver quem tem fé ou quem dizia que tem fé. Então é a partir dali onde o verdadeiro caráter será verdadeiramente revelado. E a irmã aí está dizendo: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então é a partir dali que os verdadeiros, que não foram por palavras, mas por ação, tiveram fé em Jesus, então naquele momento terão paciência. Saberão que o Senhor vai operar grandes milagres. Embora passar 10 dias com fome, se alimentando de migalhas, correndo, não ter paz, é aí onde vamos ver o verdadeiro caráter. Por isso o Tiago diz que sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A tentação à pobreza, a diversidade é justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e a firmeza. Desejado de todas as nações, página 36. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me, ele sairei como ouro. Jó 23, versículo 10. Então estamos a ver aqui, conforme Jó foi tentado, lhe tirando todas as coisas, para ver se na verdade é justo ao Senhor. E ele mostrou claramente que ele seguia o Senhor não pela sua riqueza, mas pela sua obediência à verdade, pela paciência, pela fé que tinha no Senhor. Por isso, Jó conseguiu vencer. Então, é na verdade isto que nós estamos a apresentar. Duas fases da sacudidura. Quais são as duas fases da sacudidura? Vamos ver a primeira fase da sacudidura. Primeira fase da sacudidura. Começou forte sacudidura e continuará. Todos os que não estiverem dispostos a assumirem uma posição usada a tenaz em prol da verdade e sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Primeiros escrito, página 50. Isso é de 1882. Então a irmã White já está a mostrar que no seu tempo, no ano 1882, já houve uma sacudidura. Uma grande sacudidura. E a irmã White diz que continuará até o tempo do fim. Então nós vamos continuar. Estamos no tempo da sacudidura. Temos tempo em que cada coisa que pode ser sacudido, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem os seus mandamentos por palavra e ação. Então, a irmã White também apresenta Testemunho Seleto, volume 2, página 547. Então, a irmã White está a mostrar que o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e não obedecem os seus mandamentos por palavra e ação. Então, significa que todos aqueles que não seguirem os mandamentos do Senhor por palavras e ação, quer dizer que não é só falar que eu só obedeço o sábado, enquanto que quando chega o dia do Senhor começamos a cozinhar, fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, estamos no tempo da sacudidora. Este é um alerta que a irmã White está a dar para os seguidores do Senhor. Que causa sacudirá em nosso tempo na primeira fase? Primeira causa, falsas doutrinas e teorias. Até é importante que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, versículo 19. Então estamos a dizer que a primeira fase
a primeira fase entre nós que causará a sacudidura, na verdade são as falsas doutrinas. Como já temos visto que no meio adventista, no meio adventista está a haver várias doutrinas, várias doutrinas e teorias diabólicas. Então aqui no nosso estudo estamos a ver que haverá esta será a primeira fase. E Paulo esclarece que é necessário que haja heresias para os que são sinceros se manifestam entre vós. Então só a partir da heresia, quer dizer que se estás a passar por um momento na tua igreja, por mostrar a verdade, estás a sofrer, não se preocupe. Aí vai se manifestar os sinceros do Senhor. Deus desperta ao seu povo. Se o outro meios falharem, introduzir-se-ão entre eles as heresias, os quais hão de peneirar, separando palha do trigo. Obreiros Evangélicos, página 299. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não acordados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência, os seus sentimentos de amargura. Testemunho para ministro, página 112. Então, aqui nós estamos a ver, na verdade, o que a sacudidura, a primeira fase da sacudidura fará. Que por entrar em várias falsas doutrinas, e aqueles que leem apenas superficialmente, param num texto e querem apoiar uma falsa doutrina, estes aqui serão como a areia movediça, move de qualquer lado, onde o vento bater, onde eles vão. Então ali estarão eles sacudidos. Então estamos a ver que a irmã White já está a mostrar que não é sair das paredes, ou não congregar com alguma coisa, mas ela está a dizer na nossa fé, acreditar nos mandamentos do Senhor, nas 28 crenças verdadeiras, porque existe falsa também. Vamos continuar. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo, darão ouvido ao espírito enganadores e os ensinamentos de demônios, se afastarão da fé. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como de que não existe um santuário. Este é um dos pontos que alguns se apartarão da fé. Evangelismo, página 224, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 401. Então estamos a ver aqui que as falsas doutrinas, o inimigo vai trazer várias doutrinas falsas dentro da nossa denominação. E pessoas que estudaram, teólogos adventistas e não só, trarão doutrinas de demônio e negando totalmente o santuário. E que vão negar o santuário e alguns pontos da nossa fé. E assim, negando o santuário, na verdade é negar que nós não somos povos adventistas. Porque se fôssemos povo, se entendêssemos o santuário, saberíamos que aí é onde começou a nossa origem. Quem estuda o espírito de profecia, quem entende bem o 1844 e percebe o que aconteceu, então ali é onde se deu origem ao povo adventista. Então, se não acreditam, não acreditam na existência de um santuário, então este já está afastado da igreja. Quer dizer que mesmo congregando, mesmo sendo pastor na igreja do Senhor, mas já foram sacudidos há muito tempo. Ele só está a cumprir o calendário, está a cumprir a palavra do Senhor, que diz que importa que cresça junto. No momento da colheita, então aí haverá separação. A irmã White diz que, no estudo que nós apresentamos, disse que para que haja um povo santo, peculiar, um povo puro. Então esses pastores estão sendo enganados. Vamos mostrar evidências para não ficar apenas em teorias, porque há evidência de pastores que negam totalmente o santuário.
Está aqui. Nós estamos a ver aqui. Não é difícil notar que o processo da sacudidura pela introdução de falsas doutrinas que se iniciou já por volta de 1882, aquilo que a irmã White diz na primeira fase. Segundo vimos, não se interrompeu desde então, perdura até os dias de hoje. A prova disso são os ventos de doutrinas que sopraram desde então nas fileiras do povo adventista do sétimo dia. Eu quero dar uma alerta aos adventistas do sétimo dia, que nós vamos prestar bem atenção. Nós não estamos a querer ofender a igreja do Senhor. A igreja de Deus, na verdade, será pura. Pura como? Pura quando houver uma separação entre os teóricos filósofos, que ensinam doutrinas diabólicas, que na verdade não vivem de acordo ao Senhor. Então aqui a irmã White, nós vamos apresentar aqui que esta fase que começou em 1882 e está a continuar. Aqui tem o antiperfeccionismo em 1888. Esta é uma das teorias que também houve no tempo da irmã White. Panteísmo do Kellogg em 1905. Então a crença do Espírito Santo como um Deus, na verdade a Trindade, são essas falsas doutrinas que entraram na igreja do Senhor. Então, na verdade, aqui está a apresentar que sair das doutrinas é que é sacudidora. Não sei se alguns irmãos estão a compreender. Sair nas doutrinas do Senhor, sair da verdade, negar o santuário, antiperfeccionismo, panteísmo, que foi que deu em Kellogg, que na verdade era um homem grande, que era influente, mas mesmo assim se deixou levar pelas ondas do inimigo. Vamos continuar. Crença na primeira vinda de Cristo em carne como natureza pré-lapsariana. Esta doutrina apresenta que Cristo veio com a natureza antes da caída de Adão. Quer dizer que ele veio perfeitamente, sem mácula, sem tirar, como posso dizer, sem na verdade ser na verdade um ser já santo, e dizem que essa natureza pré-lapsariana que deu em 1957 trouxe vários problemas em que muitos não acreditam, dizem que Jesus veio com carne santa, mas na verdade Cristo veio com a natureza decaída, com a natureza pecaminosa, mas na verdade nunca pecou, porque nasceu na verdade convertido, continuou convertido, porque até Jesus, se não fosse na natureza pecaminosa, Jesus não estaria a orar sempre, a vigiar, porque Jesus deixava as pessoas ir nos montes, passava praticamente a tarde a orar. Então, se nós acreditarmos na pré-lapsariana, é uma doutrina diabólica. Crença na expiação sumária de Cristo na cruz. Aqui está a dizer que isso deu em 1957, na verdade, com a mesma natureza pré-lapsariana e também na crença da expiação sumária de Cristo na cruz. Quer dizer que na cruz consumou-se tudo. Quer dizer que não há mais santuário, porque na cruz terminou tudo. Na verdade, não é isso. O ministério de Cristo continua no céu, porque nós entendemos que está no lugar santíssimo a purificar o pecado do povo. Então aqui eles estão enganados que o ministério expiatório terminou na cruz. Isto é uma doutrina diabólica. Oficialização da crença da Trindade em 1980. Na verdade, essa crença não existia.
nem nos escritos da irmã White, nenhuma prova há de que a crença da Trindade é bíblica. A irmã White defenderam muito para que essa doutrina não fosse anunciada, nem entrada, mas na verdade naquela época já havia penetração desta doutrina, mas na verdade Deus ainda está a iluminar o seu povo para que não permitam, embora que já entrou na nossa igreja, isso já é oficializaram a crença da Trindade em 1980, e também a rejeição do ministério profético da White. Quer dizer que eles estão a dizer que também já em 1980 assinaram um documento que os livros da irmã White já não servem da nossa regra de fé. Então estamos a ver as falsas doutrinas e que aqueles que aceitaram essas falsas doutrinas, na verdade, estão a ser sacudidos. Espero que despertem com esta mensagem. A rejeição do sábado e da necessidade de obediência à lei foi em 1980. Robert Prismade, olha, me desculpa porque eu não sou muito bom em inglês, mas Robert foi na verdade também um bem influente da igreja. Ele escreveu um dos livros que disse que no livro de João, onde diz que se encontrava no dia do Senhor, ele mostra que o dia do Senhor não é sábado. Mas a irmã White, nos seus escritos, mostra claramente que aí onde João diz que quando escreveu a revelação de Pátimos com a revelação do Apocalipse, então aí nós vimos que era no dia do Senhor. Então, mas agora estes homens negaram, Robert negou oficialmente que não era o dia do Senhor. Então esses homens na verdade já estão sacudidos, embora que esperemos que se arrependam, embora que o Robert já não existe, mas esperemos que se arrependeu. Se não se arrependeu, então foi sacudido do povo do Senhor, ainda mesmo permanecer na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Negação da doutrina do santuário por Desmond Ford em 1980 e 1990. Então, a negação do santuário celestial foi negado por esses homens. Foram grandes influentes, mas na verdade já estavam sacudidos, estavam fora da igreja, mesmo sentados no banco da igreja. Outros ventos de doutrina, omnisciência aberta, Deus não conhece o futuro, apenas a possibilidade. Também é uma das doutrinas. Celebracionismo, carismatismo, adventista, rejeição do sábado, apoio aos homossexualismo, idolatria na sede da igreja. Então vemos aqui várias imagens, embora na palavra de Deus, como nós cumpridores da mensagem, não podemos nem mostrar desenho, nem podemos fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então ali começaram a não falar para ti imagem, escultura, como nós que somos seguidores, que guardamos os mandamentos do Senhor, começamos a fazer coisas assim, diabólicas, idólatras. Então devemos ter cuidado que já vender a nossa igreja. Se nós olharmos bem, prestarmos bem atenção, aqui é um anjo que pegou um filho, talvez é na ressurreição, acho que na ressurreição, segundo eles, um anjo pegando um filho, parece uma anja, mas eles vão responder lá no tribunal celestial, porque na verdade isso não existe. A palavra do Senhor nos diz que não fará para ti imagem, escultura. Como nós vamos anunciar os mandamentos do Senhor com esses homens a fazerem imagem na conferência geral? Isso é abominação ao Senhor. Vamos continuar. Notável líder da IASD, Arthur Maxwell, editor da Sign of the Time, fez o seguinte relato sobre a sua participação no Concílio Vaticano I. Este é o segundo concílio que começou no 11 de outubro de 1962. Então, outro aspecto de amizade.
A maneira que eles organizaram para imprensa do mundo ter os melhores lugares da cerimônia da abertura. Olha o relato que esse irmão faz. E a irmã White diz que a besta é o papado. Olha o relato que ele diz. Sentei-me mais perto do Papa, do qual um dos cardeais. Eu estava apenas 40 pés de distância dele durante 3 e 4 horas. Eu tive a visão mais nítida, tão claro como alguns de vocês, 40 pés de distância. A razão que sei é que eles estavam 40 metros de distância. Eu dei um passo para fora, depois do serviço, saí porque eu pensei, ninguém nunca vai acreditar em mim, que eu sentei por tanto tempo, tão perto da sua santidade. Veja como um homem adventista do sétimo dia a chamar o Papa da sua santidade. Isso é abominação ao Senhor. Esse homem, Arthur Maxwell, eu acho que é o autor do livro Apocalipse. Até tem um livro também aqui. Na verdade, é um homem não tinha conhecimento do que estava a falar. Praticamente estava a aborrecer ao Senhor. Como vai chamar o Papa de sua santidade? Um homem que escreveu o livro do Apocalipse. Isso é uma aberração. Isto é na verdade uma idolatria. Idolatrar um homem que não merece nem deve merecer. Porque até nós vimos no livro de Apocalipse, o João queria se curvar diante de um anjo, mas ele disse, não faz tal coisa. Então, como este homem vai chamar a sua santidade e ninguém vai acreditar que sentei mais próximo da sua santidade? Quer dizer que estamos a voltar no papado. Então, estamos a deixar de ser um povo peculiar. Vamos continuar. Como o mundo poderia um alto oficial da Yahweh chamar um homem do pecado, a Bíblia chama o homem do pecado, sua santidade, a gabar-se de estar sentado próximo do Papa no Concílio Vaticano, o segundo Concílio Vaticano. Isso é, na verdade, uma idolatria. Deverá esta potência, cujo registro linear se acha escrito como sangue dos santos, ser hoje reconhecido como parte da Igreja de Cristo? Grande conflito, página 557. Olhem por vocês mesmos. Como nós vamos chamar a nossa igreja ainda de seguir Cristo, se os nossos líderes estão a se vender no papado? Devemos ter muito cuidado, amado. Vamos continuar. Aqui diz assim, a Yahweh fundiu o seu sistema de saúde, Adventista Health System, que é mesmo significa Yahweh fundiu o sistema de saúde, no Colorado da Rua, com o sistema de saúde católico romano. Eles se reuniram sob o nome de Centur Health, formando uma rede de 13 hospitais. Então, estamos a ver aqui, estamos a continuar com a sacudidura. Estamos a continuar aqui com o nosso tema. Tem uma prenda aí vazou. Então estamos a continuar com o nosso tema. Vamos continuar. Jesus repetidas vezes me instruiu para dizer ao seu povo que eles não estão a ligar-se com o mundo. Vamos continuar, vamos começar. Disse que Jesus repetidas vezes me instruiu para dizer, ouve bem o que a irmã vai estar a dizer. Jesus repetidas vezes me instruiu para dizer ao seu povo que eles não estão a ligar-se com o mundo, em parceria de negócio de qualquer natureza, especialmente em uma questão tão importante como a criação de um sanatório, hospital. Crentes, não crentes, servindo dois senhores, não podem ser devidamente interligados no trabalho de Jesus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Não, amado. Como vou andar com alguém que nunca estamos de acordo?
como a IAS de um povo de Deus, povo que foi chamado para transmitir a mensagem, vai dizer, vão se unir, enfim, de saúde, promover a saúde segundo ele, mas para na verdade estragar as coisas do Senhor. Como vão andar juntos se não estão de acordo? Outro adora o sábado, outro no domingo. Amados, vamos ter muito cuidado. A nossa igreja foi vendida. Vamos continuar. Deus proíbe o seu povo a se unir com os descrentes na edificação das suas instituições. Está claro. Aqui não precisamos de muita questão. Vamos continuar, para não ser cansativo. Citamos acima apenas algum exemplo de eventos de doutrinas que sopram nas fileiras adventistas do sétimo dia. Pesquisador mais cuidadoso da história da igreja encontrarão muitos outros. Alguns desses eventos continuarão soprando até os dias de hoje. Então, para os pesquisadores, pessoas que pesquisam, que não querem depender simplesmente de um teólogo que fez 5 anos de teologia, trazer a sua filosofia dentro da igreja, a nos meter a dizer que existem 3 deuses, não sei o quê. Então, para os pesquisadores, continuam a pesquisar. Vão notar muita irregularidade dentro desse sistema filosófico. Segunda causa. Na verdade, já mostramos a primeira causa, que são os eventos de doutrina. A primeira causa é o evento de doutrina. E vamos ver a segunda causa. Provas e dificuldades. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A diversidade expurga-o da igreja. Como uma classe não tem espírito firme em Deus, saem de nós porque não são de nós. Pois quando surge tribulação ou perseguição, por causa da palavra, muitos se escandalizam. Então está ali. Na verdade, muitos sairão de nós porque já não são de nós. Quando houver a perseguição, grande tribulação, na verdade esta é a segunda. Devem apontar que esta é a segunda causa. Na primeira causa nós já entendemos que são as doutrinas falsas. A segunda é, na verdade, perseguições e tribulações. Testemunho Seleto, volume 1, página 479. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia e perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Então está aí, Mateus 13, 20, versículo 21, que nós já citamos anteriormente. Então aqui ele nos mostra claramente que os que não estiverem ligados na rocha eterna, que não estiverem ligados em Cristo Jesus, vão, na verdade, abandonar a nossa fé. Então está ali o que Jesus especificou. Por eles não terem raiz, foram lançados em pedregais, sua semente caiu em pedregais, e por não ter raiz, não conseguiu dar frutos ou então crescer. Vamos continuar. Terceira causa, por amor ao mundo e modas. Está aí. A segunda causa nós vimos que, na verdade, é perseguições, muita perseguição. Quando as pessoas verem a perseguição, não conseguirão e vão sair das nossas fileiras. A terceira causa, amor ao mundo, modas e costumes, etc. O amor ao mundo tem afastado o amor de Cristo. Conselho sobre mordomia, página 237. As tentações com as quais Cristo foi assediado no deserto, o apetite, o amor do mundo e a presunção, são 3 atrativos principais pelos quais os homens são mais frequentemente derrotados. Conselho sobre saúde, página 287. Na verdade, a moda vai trazer muitos problemas na igreja. As mulheres querem se vestir conforme o mundo, querem usar cabelo brasileiro, usar esses cabelos brasileiros
que hoje está a ser muito concorrido no mundo da moda. Na verdade, também esta é uma etapa da sacudidura. Por quê? Porque para ele estar, a beleza física é mais importante do que servir a verdade e a Deus. E o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ficaram infrutíferas. Perceberam? Então está ali a questão da moda. Jesus especificou. Mateus 13, versículo 22. Quem tiver pode ler a Bíblia e vai perceber que quando essas são as pessoas que ouviram a palavra do Senhor, mas porque no mundo há muita atração, querem ainda estar em bebedice, em glutonaria, em se alimentar de carnificinas, então isso vai dificultar muito a sua adoração. O que os fiéis precisam fazer para não serem abalados pelas heresias que levantam em nosso meio? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: Erras, não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor deseja que todas as almas que professam crer na verdade tenham conhecimento inteligente do que seja verdade. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão muitos, serão sacudidos todo quanto possa ser sacudido. Não cumpre então cada compreender as razões da nossa fé? Então é uma grande pergunta. Evangelismo, página 364. Então, na verdade, por não conhecermos a Escritura, nem o poder de Deus, é por isso que estamos a ser enganados. Se nós estudarmos por nós mesmos e não permitir que os falsos, porque na verdade a Bíblia diz que levantar-se-ão falsos profetas. Na verdade, nós da Adventistas estamos habituados a ler esse capítulo e estamos a dizer não, apenas são as outras pessoas, nós não. Mas na verdade, dentro da nossa denominação, existem pastores falsos. Então também são chamados de falsos profetas. Ensinam a Trindade como se algo existisse, mas não existe três deuses, só existe o único Deus. Então são essas as grandes falsas doutrinas. Vamos continuar. Por que é que o perigo ignora a nossa história passada? Não remove os antigos limites que os teus pais fizeram. Provérbio 22, versículo 28. Então está ali o Provérbio 22. Na verdade, os grandes perigos que existem na nossa denominação é nós ignorar as coisas que passaram. Por quê? Porque se nós olharmos bem na história passada, nenhum pioneiro acreditava na Trindade. Mas agora nós hoje acreditamos na Trindade, que existem três deuses em um só, que é uma doutrina satânica e da Babilônia. Então, é mais ou menos isso. Vamos continuar. Diz assim: portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permanece no Filho e no Pai. Está aqui, 1 de João 22, versículo 24. Então, se nós permanecermos desde o princípio ouvimos e também permanecemos no Filho. Então, se nós guardarmos aquilo que desde o princípio ouvimos, então permaneceremos no Filho e também no seu Pai. Porque, na verdade, na adoração verdadeira, só existe o Pai e o seu Filho. Muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que a sua fé é instável. Remove os marcos antigos e as falências e os ventos de doutrina os levam para cá e para lá. Os que uma vez estavam na fé vão se afastando dos marcos bíblicos e se divorciam de Deus, enquanto ainda professam ser filhos seus. Então está ali. Quando nós não tivermos ligado aos estudos da palavra de Deus, por não conhecermos as Escrituras, somos levados
com vários ventos de doutrinas. Esses vários ventos de doutrinas nos afastarão do Senhor. E quando estamos afastados do Senhor, na verdade, mesmo continuando nas fileiras, mas ainda estamos divorciados também do Senhor. Então está aqui, a irmã White também aqui afirma que nenhuma alfinete deve ser removida no que o Senhor estabeleceu. Nós nos encontraríamos segurança em menos do que o Senhor nos tem dado nesses últimos 50 anos. Então, o que a irmã White, na verdade, falou, isso em 1905. Em 1905 menos 50 vai dar 1855. No ano de 1855 não existia a doutrina da Trindade, a IASP. Então está ali. A irmã White diz que nenhum alfinete deve ser removida no que o Senhor estabeleceu. Então a irmã White, Deus por ela ser iluminada por Deus, já estava a imaginar que na igreja poderia entrar falsas doutrinas, teorias de demônio. Então está aqui, desde 1905, desde 1885, não havia, na verdade, nas nossas doutrinas. Depois vamos apresentar com maior clareza que a nossa doutrina não existia. Então, vamos continuar com o nosso estudo. Segunda fase da sacudidura. Como será esta sacudidura? Não vem distante o tempo em que toda alma terá de ser provada. Porque esse tempo, ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquele que consiste na aparência. Muitas estrelas cujos brilhos temos admiração, então se apagarão, transformando-se em treva. A palha, como nuvem, serão levados pelo vento. Mesmo no lugar onde só vemos ricos campos de trigo. Então está ali, mesmo dentro da igreja, aqueles que brilharão, que brilham mais, que parecem mais em comentário. Na verdade, naquele momento, quando chegar, o seu coisa vai parar de brilhar. Então é isso que a irmã White nos... Aqui diz que quando virá esta sacudidura? Haverá uma sacudidura de peneiramente. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Esse é precisamente tempo em que genuínos serão mais fortes. Então está ali. É nesse momento onde, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que são genuínos, é nessa época que serão mais fortes, que vão apresentar a verdadeira declaração de Deus. Continuamos, antes de conceder-nos o batismo do Espírito Santo. Nosso Pai Celestial nos provará para ver se podemos viver sem desonrá-lo. Está aí, Mensageiro Escolhido, volume 3, página 427. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Parábola de Jesus, página 412. Então, está muito claro o tempo que está para vir no povo para o povo de Deus. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo. Saímos para proclamar o sábado mais amplamente. Então está a irmã White, diz que no tempo de angústia, aí onde nós fomos cheios do Espírito Santo e fomos declarar o sábado mais amplamente. Mas hoje, a igreja, o pequeno grupo, o mensageiro de Cristo, está a ser maltratado por eles acreditarem que devem estudar e entenderem. Amados, devem prestar muita atenção. Esse é um alerta que eu dou ao pequeno grupo mensageiro de Cristo, que não cessam de trabalhar para o Senhor. Aquelas palavras de ação
palavras de pastor são palavras diabólicas. Prestam atenção na voz de Deus. Começam a entender o que Deus quer para que vocês façam. Se Pedro, ao anunciar a mensagem, não se calou, ainda que o sacerdote do templo dissesse para que parasse, mas ele disse: importa obedecer a Deus do que ao homem. Então devem prestar atenção. Se vocês obedecerem ao Senhor, será melhor. Mas se vocês desobedecer, será terrível para vós mesmos. Então está aí a irmã Ellen White, que quando o Espírito foi cheia do Espírito Santo, saíram para proclamar o sábado mais amplamente. O que causa esta sacudidura final da igreja? O motivo são falsas chuvas serode. Vi que Deus tem filho honesto entre os adventistas nominais e igrejas caídas. Antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas. Alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido. Eles suscitarão um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Eles esperam enganar honestos, levá-lo a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão a posição ao lado dos remanescentes. Então está ali. Quando na verdade houver uma... Na verdade, em várias igrejas, não podemos afirmar que nas igrejas não existe. Em todas as igrejas, católica, protestante, metodista, há pessoas sinceras. Mas ao ouvir a mensagem, ao ouvirem a verdade que vai raiar para todos, então eles tomarão decisão para estar ao lado da verdade. E ali cantarão o cântico do Cordeiro. Então, esses aí que formarão os remanescentes do povo do Senhor. O outro motivo, a pregação da verdade, testemunho direito. O que acontece com a igreja em geral quando é dado o testemunho direito? Qual será o resultado de recusar as mensagens do Senhor? Muito pós do seu discípulo, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Na verdade foi Jesus que usou essa palavra. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Então, amado, nós vimos que a mensagem do Senhor, muitos que não conseguirão levar a mensagem a Deus. Na verdade, um segundo motivo é a pregação da verdade. Quando nós pregamos em alguém, nós já apresentamos a doutrina da Trindade sendo falsa, mas muitos cristãos negaram. Amado, cuidado para não ser sacudido, porque isto também é o resultado. A irmã White diz que isso é resultado da grande sacudidura. Então é ali, quando Jesus estava a anunciar a mensagem, no livro de João 6, versículo 66, ali Jesus mostrou uma mensagem, mas os discípulos disseram: duro discurso. Quem pode ouvir? Então eles perguntaram que não poderiam ouvir aquele duro discurso. Então muitos dos discípulos tornaram para trás. Quer dizer que os discípulos que eram tanto, tinham que cada um seguir o seu caminho. Então está ali. Se hoje você está a negar ao Senhor, se estás a negar uma mensagem, antes de ignorar, deves estudar, entender. Se vem de Deus, então, amado, se há todas as provas que é de Deus, então você deve aceitar e rejeitar as falsas teorias. Recusar de ouvir a mensagem por ter preconceito contra ela ou contra a mensagem não desculpará o vosso caso perante a Deus. Conselho sobre a escola sabatina, Conselho sobre a escola sabatina, página 22. Então está aí um conselho na escola sabatina, que ao recusar de ouvir a mensagem,
por ter um preconceito contra ela ou contra a mensagem, não desculpará o vosso caso perante a Deus. Então, quando nós negamos uma mensagem, embora seja ela como deve ela ser, não será desculpa. Hoje na igreja está habituado os que estão a anunciar a reforma de saúde, que estão a anunciar que hoje, no tempo em que estamos a viver, a carne não deve ser gerida, mas aqueles que estão a ouvir estão a negar, após negar todo o tempo, estão a ser sacudidos. Então isto aqui significa a verdadeira sacudidura. Perguntei o significado. Tá aí, a irmã White esclarece claramente o que é a sacudidura. Vamos continuar. Perguntei o significado da sacudidura que eu vira. Foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direito contido no Conselho de Testemunha Verdadeira, a Igreja de Laodiceia. Isto reproduzirá efeito no coração daquele que recebe. Levará em punhor estandarte e propagar a verdade direita. Alguns não suportarão esse testemunho direito e se levantarão contra ele, e isso é que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então, está aí a irmã White a esclarecer. Amado, se vocês entenderem aqui, a irmã White perguntou o significado. Ela perguntou o significado da sacudidura. O que foi lhe dito? Foi lhe dito que a sacudidura era, na verdade, testemunho direito contido na testemunha verdadeira. Esse testemunha verdadeira é o nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja de Laodiceia. Este produzirá um efeito no coração daquele que recebe e levará em punhor estandarte e propagará a verdade direita. Então, quando nós anunciamos esta mensagem, aí a irmã White diz que é a sacudidura. A irmã White nunca diz que a sacudidura é sair numa organização, mas sim é, na verdade, o resultado, a rejeição da mensagem da testemunha fiel para a igreja de Laodiceia. Está aqui, Testemunho Soleto, volume 1, página 60, Primeiros Escritos, página 270. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, será resultado de recusar a verdade apresentada. Mensagem escolhida, volume, página 3. Então, é isto que significa sacudidura. Não deixa ser enganado que sacudidura é sair nas paredes, não. Sacudidura, na verdade, é sair nos princípios do Senhor, princípios de Deus. Angústias das nações. Assim agora, a calamidade repentina, emprestada, coisas que põem as pessoas face a face com a morte. Mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se cumprir a necessidade do Espírito. Parábola de Jesus, página 404. Então, na verdade, isso nós já falamos. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Neste tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contida para não impedir a obra do terceiro anjo. Então está aqui. Na verdade, essa tribulação é antes da saída de Jesus no lugar santíssimo. Essa tribulação virá sobre a terra e as nações estarão iradas, mas não vão conseguir impedir a mensagem do terceiro anjo. Então ali também vai se dar um processo da sacudidura. O quarto motivo, sinal da besta, decreto dominical. Quem quer que obedeça ao quarto mandamento verificará que está traçada uma linha divisória entre ele e o mundo. O sábado é uma prova, não uma exigência humana, mas uma prova de Deus. Aquilo que distinguirá o que serve a Deus dos que não servem. E em torno deste ponto sobrevirá derradeiro grande conflito na luta entre a verdade e o erro. Então está ali.
quando na verdade haverá um sinal da besta. Na verdade o sinal da besta é na verdade o domingo. O sinal da besta é o domingo, quando haverá o decreto dominical, quando será obrigatório. Quando o domingo será obrigatório para todos cumprirem o domingo, enquanto que o Senhor nos diz que é sábado. Então aqueles que continuarem transgredindo a lei do Senhor, então também será um motivo, o quarto motivo da sacudidura. Quanto a lei de Deus for anulada, a sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora. Podemos prever, dará ouvido ao espírito enganador, doutrinas de demônios. E aí então é que vai se cumprir. Quando a igreja, na verdade, dizer que o sábado é o dia do Senhor, ignorar totalmente a lei do Senhor, aí então será uma grande apostasia da verdade. O que vai separar definitivamente bons e maus joios do trigo, pastores infiéis, membros infiéis na arte, as outras igrejas. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na testa ou na sua mão, também tal, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de todos os anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 9 até 10. Apocalipse 13, versículo 15 até 17. Grande questão está tão próximo o cumprimento da lei dominical. Eliminará naquela a quem Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Eventos finais 155. Apocalipse 14, versículo 9 até 11. A mensagem que produz separação. Separação do joio e do trigo. Essas duas classes de pessoas irão revelar o seu caráter no decreto dominical. Então, no decreto dominical também haverá uma separação do povo de Deus. Então, aí é onde vamos ver quem são fiéis no decreto dominical. Aqueles que vão querer receber, na verdade, o sinal da besta, ou então vão aceitar o sábado com muitas lutas e muitas dores. Muito, na verdade, por gostar dos prazeres do mundo, vão apoiar do lado do inimigo. Mas o Senhor, vamos continuar a obedecer ao Senhor porque vale a pena. Na Europa, os adventistas apelam à aliança do domingo para não discriminar. Então está aqui já uma prova, uma aliança para promover equilíbrio entre a vida profissional e coesão social. Na Europa, reiterou o seu apelo por domingo sem trabalho numa conferência em Bruxelas. Na Bélgica, no mês passado, os adventistas na Europa têm questionado o efeito de domingo em trabalhar desde que a Aliança Europeia do Domingo foi estabelecida em 2011. Rafet Kamil, diretor das Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista na Europa, disse que os adventistas apoiam a nação de que as pessoas precisam de um dia de descanso para obter um equilíbrio entre as profissões e a vida. Mas ao mesmo tempo, queremos ter certeza de que aqueles que não observam o domingo como dia de descanso religioso sejam respeitados. Você percebe? Como um povo de Deus, essas declarações, alguém que conhece a lei do Senhor diz que... Mas acha eu advertir o meu irmão que o sábado é dia do Senhor é falta de respeito? Então, amado, aí foi uma declaração que a igreja deu. Quem quiser pode entrar, a fonte está aí. Está aí a adventistnews.org, newsadventist.org, 11 de 2 de 2014. Isso é uma declaração muito forte. Então vamos continuar. Livro da Igreja Católica confirma participação da IASD no ecumenismo. Amado, este livro é muito claro e apresenta confirma a Igreja Adventista no ecumenismo.
Então, quem tiver esse livro pode ler e vai ver que a igreja está a participar no ecumenismo. Então, estamos a ver aqui Beach. Esse é o pastor Big Beach a fazer uma aliança com o Papa, a dar mão ao papado. Estamos a ver, há muitas evidências que a nossa igreja foi vendida. E estamos aqui, a declaração da irmã White. Ali não podemos endossar envolvimento algum em comunismo, nem espécie algum de associação com moderna Babilônia. Não se junte a eles confederações de incredulidade, papismo e protestantismo. Então, declaração da irmã White a dizer que não pode haver nenhuma união com coisa, mas a verdade eles esqueceram desta mensagem. Querem mostrar, estão a mostrar pelas suas ações que a irmã White não presta, tudo que ela falou é mentira, porque eles estão a nos dar em comunismo. Mas os sinceros vão compreender que a igreja está vendida. Domingo é um dia para ser reverenciado. Está ali nossa irmã da Yazdi a dizer que está aqui isso mesmo, o culto aos domingos na Yazdi. Pinheiro, dia 9 de manhã. Então, está ali o culto de manhã aos domingos. Culto de poder todos os domingos. Estamos a ver aqui tem todas as fotos a mostrar. Todos os domingos, hora de manhã, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está aqui, todos são bem-vindos. Estamos aqui com convite especial do Verdadeira Bíblica para o terceiro milênio. Então, você precisa de paz, situações. Nós estamos aqui a ver simplesmente as evidências. O primeiro dia da semana não é o dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio. Os membros da família do Senhor não podem ter parte com homem que os exalta. Tá vendo? A irmã White já está nos mostrar que não podemos ter parte com homens que exaltam o domingo. Eventos finais, página 128. Também vamos ver, acho que é fé, aquilo que eu acredito, né? Então, tá aí, página 457. O Senhor possui uma controvérsia com seu povo professo nesses últimos dias. Nas igrejas, nas grandes assembleias, ao ar livre, ministros impelirão o povo sobre a necessidade de guardar os primeiros dias da semana. Está aqui, irmão, no Review and Word, 18 de 3 de 1884. Líderes preeminentes que tenham rejeitado a luz estão inflamando loucura contra a santa lei de Deus, assim como a nação judaica está contra o Filho de Deus. Eles estão terrível engano, enganando outros, se sendo ele mesmo enganado. Está ali. Quer dizer que enganado e também ser enganado. Está a enganar muita gente e também estão a ser enganados. Então, vamos ter muito cuidado com esses líderes. Cuidado com os líderes que estão a entrar na Yazdi. Eles não estão a fazer a vontade do Senhor, estão a fazer a vontade de Satanás. O que será o teste final da lealdade a todos os homens nos últimos dias? Santificai os meus sábados, servirão de semana entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20. O sábado será pedra de toque de lealdade, pôs o ponto da verdade especialmente controvertido, quando sobrevier homens a provar afinal traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Grande conflito, página 605. Então estamos a ver aí o que vai acontecer com a sacudidura. Quando virá esta sacudidura, ao ser o povo de Deus selado em sua testa, não se trata de um selo sinal que se possa ver, mas uma ficção, na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possa mais mudar. Estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Na verdade, ele já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para advertir, a fim de sabermos o que virá. Está aqui, comentário bíblico, volume 4, página 1168. Meditação matinal
de 1995, página 97. Então tá aí a irmã White mostra claramente também que o sábado será um ponto do sábado, que é o selo do Senhor, será também um ponto coisa. Mas a irmã White não está a dizer é apenas guardar o sábado, mas ela está a mostrar que é a ficção na verdade. Está aqui. Ela está a dizer que mas é uma ficção da verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam mais mudar. Quer dizer que é a nossa intelectualidade, a compreensão da verdade e na nossa maneira de ver, de entender a verdade. É isso que a irmã Loita fala. Isto é que é o selo de Deus. Aí é que estará comprovado com o selo de Deus. O povo de Deus nesse tempo não está todo ele num só lugar. Eles se encontram em grupos diferentes. Em todas as partes da terra serão provados individualmente, não em grupo. Cada um terá de resistir prova por si mesmo. Então está ali. Então, na verdade, Deus vai encontrar um povo, os pequenos grupos naquele momento que vão resistir. Então, Deus, por isso nesses últimos dias, Satanás percebeu, está a destruir os pequenos grupos. Mas na verdade os pequenos grupos serão o povo de Deus nos últimos dias. Então vamos continuar. E nós, cada um individualmente, a nossa prova individual terá de resistir a prova em si mesmo. Cada um vai ter que resistir a prova por si mesmo. O que precisa fazer para vencer todas as provas? Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estás em mim e eu em vós. Como vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara se secará, e os colherá, lançará no fogo e arde. João 15, 1 até 6. Todo, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7,24. Apenas os que forem diligentes, estudantes das Escrituras, recebem o amor da verdade. Estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Grande conflito, página 625. Então está aqui claramente a mostrar que o que é a sacudidura. A irmã White está a mostrar claro que a sacudidura não é sair em uma organização ou então sair em paredes, mas sair nos princípios doutrinários. Aguarda-se a palavra da minha paciência, também eu te guardarei a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então aqui está a mostrar, para que nós não possamos ser sacudidos, é guardar a palavra do Senhor e as praticar. Isto é que vai nos aguentar no dia da sacudidura. Então nós vamos concluir. Aqui, a crise que se iniciará após a lei dominical nos Estados Unidos com consequência da perseguição aos fiéis, os guardadores do sábado finalizarão o processo da sacudidura, restaurando o lado do estandarte do Senhor. Somente aquele que pela sua graça advogará fielmente a verdade bíblica, mesmo em face de mais ferrenha a posição dos incrédulos de seus antigos irmãos que, uma vez levados por ventos de doutrina, afastarão da verdade e passarão a persegui-los. Esses serão tempo de prova terrível para os fiéis servos do Senhor. Então, quando aqueles fiéis que seguirem a palavra do Senhor,
aqueles seus antigos irmãos vão persegui-los por eles guardarem e vão pensar que estavam a fazer a vontade do Senhor, mas na verdade estarão a fazer a vontade do inimigo. Esta é a nossa conclusão. Então, estão ali eventos finais, a sacudidura. Está aqui, primeira fase da sacudidura. Está aqui, quem vê. Primeira fase são as falsas doutrinas. A segunda fase, provas e dificuldades. A terceira, amor ao mundo. Primeira, falsa chuva seródia. Testemunho direito, também será um momento de sacudidura. Então, essa é a segunda fase, testemunho direito. Primeira, chuva seródia, testemunho direito. O terceiro, a angústia das nações. Aí estará já na angústia das nações. Então, o último, decreto dominical. Então, está aqui, a vinda do Senhor está perto. Que cada um de nós tome a decisão no caminho certo. Estude a palavra por si mesmo, não segue doutrina dos inimigos, dos inimigos do Senhor. Porque a irmã White diz que os inimigos são aqueles que interrompem a obra dos vigia. Então, devemos ter cuidado. A igreja de Laodiceia e a igreja remanescente. Joio, existe joio, na verdade, na yard, mas o trigo também na yard. E sincero fora da yard. Então, devemos saber. Está aqui o gráfico. Está aqui o gráfico. Os remanescentes. Está aqui, são sinceros, estão fora da yard. Os trigos na yard. Mas depois haverá separação, motivo pela sacudidura. Então, está aqui, basicamente, esse gráfico que nós achamos para demonstrar. Está aqui, os sinceros fora da yard. Aí existe, na verdade, sinceros fora da yard. Trigo na yard. Também existe trigo dentro da yard. Mas em brevemente haverá uma separação. E esta separação será pelo motivo da sacudidura. Então, para a reflexão. Nas balanças do santuário há de ser pesado a igreja. Adventista do sétimo dia. Ele será julgado pelos privilégios e vantagens que tenha desfrutado. E vi nosso instrutor apontar para as vestes das chamadas justiça, tirando-as pós descoberta corrupção que está por debaixo. Disse ele então, não vê como eles pretensiosamente encobrem os seus depramentos, o seu depravamento, corrupção em caráter, como se fez prostituta a cidade fiel, casa do meu povo feita. Então estamos a ver aqui a igreja que se fez, na verdade, prostituta. Obrigado então, esta é a reflexão que nós deixamos, cada um possa entender que na verdade estamos no tempo do fim, cada um toma a decisão certa, que os pequenos grupos continuam a se reunir, porque será esta a vontade do Senhor. Que seja a vontade do Senhor por nós uma oração e amém.